estudantes da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e esta é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos conhecer o filósofo Thomas Hobbes. Vamos entender o empirismo a partir de Hobbes. Vamos lá? Quero começar então com os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos compreender o fundamento e influência do pensamento de Thomas Hobbes no empirismo moderno e entender como se estrutura o empirismo materialista de Hobbes e as suas consequências, principalmente no campo da política. Hobbes é um filósofo político muito importante e as suas teorias empiristas acabam repercutindo também no seu pensamento sobre a política. Quero começar já com um desafio aqui para vocês. Olhem para esses filósofos, conhecem essas figuras? Aqui nós temos Francis Bacon, David Hume, George Berkeley, John Locke e, por fim, o Thomas Hobbes, que é o filósofo que nos interessa aqui. Eu quero que vocês percebam quais são as afinidades entre todos esses filósofos. O que será que eles têm em comum? Francis Bacon, George Berkeley, John Locke, David Hume, Thomas Hobbes são filósofos empiristas. Isso significa o quê? Que para eles a fonte do nosso conhecimento é a experiência sensível, a percepção. Reparando na etimologia, na construção desse conceito, dessa palavra, empirismo vem de empiria. Empiria em grego significa experiência, sabedoria adquirida pela experiência. Então, todos esses filósofos a que nos referimos anteriormente, Francis Bacon e a invenção do método experimental, John Locke, a sua teoria da tábula rasa, David Hume, o papel do hábito, das crenças no processo do conhecimento, são filósofos essenciais dentre essa corrente conhecida como empirista na filosofia, certo? Thomas Hobbes viveu entre 1588 e 1679. E vamos pensar um pouco mais, conhecer um pouco mais a biografia deste filósofo. O filósofo empirista inglês Thomas Hobbes é mais conhecido por seu legado na filosofia política, pois foi um dos principais contratualistas da história. Sua influência, porém, se estende à epistemologia ou teoria do conhecimento. Uma das frases mais marcantes de Thomas Hobbes é a ideia de que o homem é o lobo do homem. Isso ele propõe a partir do seu Leviatã. Então, ele vai pensar o estado de natureza humana e o que levou as pessoas a entenderem a necessidade de um estado de direitos, né? Um estado social, um estado civil, certo? Então, para ele, os homens são cruéis por natureza e é necessário, então, instituir um poder político que possa controlar toda essa crueldade humana, daí a noção de que o homem é o lobo do homem, só para vocês entenderem um pouco melhor, então, a teoria política de Thomas Hobbes, pela qual ele é conhecido aí, é entendido como um clássico da política, certo? As principais características do empirismo hobbesiano são, primeiro, o mecanicismo. De acordo com o mecanicismo, essa concepção de que os fenômenos se explicam por conjuntos de causas mecânicas, isto é, de forças e movimentos, essa concepção de um mecanismo interno que movimenta todas as coisas, relações de causalidade aí muito presentes no pensamento hobbesiano, e, por outro lado, o empirismo de Hobbes é também considerado o empirismo materialista. Em que sentido? Para ele, a matéria é a realidade primeira e fundamental de tudo que existe e que despreza ou considera como inexistentes os seres imateriais.
Então, o Hobbes é um autor empirista porque ele vai propor que o conhecimento inicia-se a partir das experiências, que só as causas materiais, só os objetos empíricos nos proporcionam, desprezando tudo aquilo que é ser imaterial, ideias abstratas, conceitos abstratos, certo? Vamos para uma atividade mão na massa? Então, já antes da gente entrar nas teorias empiristas de Thomas Hobbes, é legal a gente começar a entender estes conceitos todos na prática. Vamos para uma atividade. Então, em duplas, cada estudante escolherá um objeto e tentará descrever este objeto para o colega, por meio de suas qualidades físicas, como dureza, cheiro, o som que faz quando tocado, a textura, etc. O colega deverá anotar as características conforme a descrição. Em seguida, escreverá o seu nome para ver se conseguiu descobrir qual foi o objeto descrito apenas por suas características. Divertido, né? Então, a ideia é que vocês consigam aí fazer uma dupla, né? Tentar identificar os objetos a partir apenas da descrição das características desse objeto escolhido. Façam a atividade aí, anotem, né? Pensem, já se organizem e a gente já retorna.
E aí, deu certo? Bacana, atividade divertida, para a gente perceber como que o conhecimento ele se dá também pelas características que estão presentes no mundo, nos objetos que experimentamos empiricamente, pelas nossas sensações, pelos nossos sentidos. O empirismo, então, em Thomas Hobbes. Vamos entender melhor quais são as propostas de Hobbes a respeito do empirismo. Hobbes considera a mecânica, ou seja, o estudo do movimento nas ciências naturais, como modelo para a psicologia e também para a sociologia. Ele foi um dos primeiros pensadores a conceber a sociedade como um sistema mecânico. O empirismo de Thomas Hobbes tem sua premissa em um determinismo mecanicista que rege a dinâmica do universo. Então, esses mecanismos internos presentes em todo mundo que vão regendo e desenrolando aí os acontecimentos, certo? Ao contrário do Hume, por exemplo, que negava as relações de causalidade. Para o Hume, não é possível prever relações de causalidade, de determinada causa necessariamente segue-se determinado efeito, nós fazemos isso apenas por força do hábito. Para o Thomas Hobbes, é justamente essa causalidade, os mecanismos internos no mundo que nos permite conhecê-los melhor. Então, a premissa fundamental do empirismo hobbesiano é essa ideia mecanicista, essa mecânica que movimenta o universo. De acordo com Hobbes, humanos são seres de matéria e movimento, obedecendo às mesmas leis da natureza que os objetos físicos. Assim, memória, paixões, imaginação seriam funções derivadas do arranjo mecânico humano. Que a gente está vendo o sistema nervoso humano, a partir do qual nós temos essas percepções sensíveis, né? As sensações são despertadas em cada um de nós a partir do nosso sistema nervoso. As operações materiais do sistema nervoso humano são responsáveis por explicar a percepção e, consequentemente, a mente como um todo. Então, primeiro, nós temos a percepção empírica do mundo, daí essa mecânica interna nos acontecimentos, temos essa percepção e, consequentemente, isso nos gera ideias, conhecimentos sobre as coisas, tá? Assim, não é possível, por exemplo, eu afirmar que não gosto de, deixa eu pensar alguma coisa que ninguém gosta, quiabo. Não gosto de quiabo sem nunca ter experimentado isso. Como é que eu vou formular uma ideia mental? Como é que eu vou formular um conceito, um padrão de gosto em minha mente se eu não tive a experiência anterior? Então, a experiência aí entrando como essencial nesse processo do conhecimento. Seguindo uma tradição empirista que remonta a Aristóteles, Hobbes entende que a mente humana é totalmente desprovida de qualquer representação anterior à experiência. Aqui nós temos uma imagem de Aristóteles, no detalhe da obra A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, essa obra que está presente, está nas paredes do Museu do Vaticano. Aristóteles aponta para baixo em referência à experiência sensível. Então, nessa mesma obra, nós temos Platão apontando para cima, em referência ao mundo das ideias, e o Aristóteles apontando para baixo, em referência ao mundo dos próprios homens, à realidade empírica. Então, essa tradição empirista vai remontar já a esse filósofo da antiguidade, embora, obviamente, só na modernidade nós tenhamos começado a utilizar esses conceitos em empirismo, racionalismo, certo? Vamos seguindo aqui, então, agora para entender o papel das percepções sensíveis no processo do conhecimento de acordo com o Hobbes. Então, as percepções sensoriais geram representações em nossa mente. Para Hobbes, o conhecimento se forma como representação, por meio da sensação, qualidade isolada dos objetos exteriores a nós, e que estimulam os órgãos dos sentidos.
Essa sensação é ilusória e aparente porque não está nos objetos, mas na representação que estes objetos geram em nós, tá? Isso aqui é algo muito importante dentro dessa mecânica que rege o universo no pensamento de Hobbes. Por quê? Porque as sensações não estão nos objetos mesmos, mas na representação que nós, sujeitos de conhecimento, temos do mundo, certo? Então, eu observo algo, as experiências ali, elas entram no meu processo do conhecimento, são repassadas para minha mente e aí eu tenho, então, um conhecimento gerado a partir dessa mecânica do universo. Essa é a ideia. Vamos para uma atividade? Então, você sabe, aliás, o que são impressões sensoriais? Observe o seu entorno e anote todas as impressões que você tem do espaço observado. Em seguida, compare as suas anotações com as dos colegas. Que conclusão podemos tirar dessa experiência? Então observem aí, vejam se você está numa sala de aula, como é que está o clima aí, o que você está sentindo, está agradável, não está? O que você está vendo, o que você está experimentando empiricamente desse espaço em que você está inserido? Anote, depois compare com os colegas para ver se eles têm também essas mesmas experiências e a gente já retorna.
E aí, pessoal, deu certo? Conseguiram fazer a atividade aí tranquila, né? Então, só colocar as características, aquilo que você percebeu desse contexto em que você está inserido. E é legal observar também como cada pessoa tem uma experiência diferente do seu entorno, né? Então, enquanto você pode estar sentindo calor, outro está sentindo frio, né? Você observou algo específico ali na sua sala de aula, outro colega observou outra coisa. Então, é legal a gente perceber como o mundo nos afeta de uma forma muito diferente, muito particular, muito subjetiva. Isso já prova que a experiência não está nas coisas mesmas, as qualidades não estariam nas coisas mesmas, mas nas representações que nós fazemos do mundo. Vamos aqui então para a nossa sugestão de reflexão. As impressões sensoriais, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, vão muito além de só perceber e explorar ambientes. Elas são importantes para relacionar coisas, fazer ligações e conferir sentido ao mundo. É interessante observar que, de acordo com Hobbes, o conhecimento começa nas sensações. Estas, por sua vez, não são qualidades inerentes aos objetos, mas à sua representação. Então, essas experiências sensoriais, as impressões sensoriais, são as representações que nós fazemos do mundo. Essas representações tão particulares que nos fazem conferir maior sentido ao mundo. Nós damos sentido ao mundo quando o experimentamos. Esse é o pensamento que está por trás da teoria empirista de Hobbes. Segundo Hobbes, assim como a mente cria um mundo ilusório para si, baseado em suas próprias percepções e sensações, os indivíduos coletivamente, por convenção, acabam por criar um mundo comum para conviver. E isso é muito interessante porque aqui nós já temos essa repercussão do pensamento empírico, né, do pensamento sobre a teoria do conhecimento de Hobbes para a política. Por quê? Porque assim como nós temos experiências individuais, particulares, impressões sensoriais diferentes no mundo, nós também conseguimos executar acordos coletivos a partir dessas experiências individuais. É o que ele vai falar na sua principal obra, o Leviatã. Então, no Leviatã, uma obra política clássica do pensamento moderno, o Hobbes está defendendo basicamente que as pessoas, por convenção, por conveniência, organizam um contrato social, assinam esse contrato, que não existe em papel, mas que é estabelecido entre os homens, para conter uma situação de guerra de todos contra todos. Em sua obra mais conhecida, Leviatã, Hobbes afirma que o Estado é criado a partir de uma convenção entre os homens, cujo objetivo é impedir que se destruam uns aos outros, né? Essa seria a ideia por trás do pensamento político de Hobbes e que tem também algumas reflexões, trazem algumas reflexões do empirismo dentro das suas teorias, tá? Vamos agora para a nossa revisão. Então, revisão da aula de hoje, investigamos como o filósofo e empirista inglês Thomas Hobbes entende os processos mentais gerados pela percepção e também pelas sensações. De acordo com ele, a mente se alimenta dessas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao mundo, seja de forma individual ou de forma coletiva, a partir dos acordos políticos por conveniência que nós acabamos realizando nessas experiências que nós temos da mecânica do universo. Bacana, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!